Novo pacote fiscal e disparada do dólar. O anúncio já começou catastrófico quando todos esperavam medidas para reduzir os gastos do governo. Ele anunciou uma medida que diminui a receita em 35 bilhões. Paga imposto de renda também, assim como a maioria do trabalhador médio no Brasil, né? Tirando pessoa que ganha menos. Acho que a classe média baixa, em seguida, todo mundo paga imposto de renda, né? E todo mundo quer ter imposto reduzido. Quem é que não quer? Todo mundo quer que o imposto seja reduzido. O problema é a forma que eles estão usando para baixar esses impostos. Segundo o Haddad, ele vai recuperar esse dinheiro em 5 pontos, mas vamos por parte. Primeiro, ele quer sobretaxar as pessoas que ganham acima de 50 mil, não é isso? Por que acima de 50 mil? Porque, para quem não sabe, o teto do funcionalismo público atual é 44 mil. Ou seja, os funcionários públicos do alto escalão não vão sofrer esse aumento. Juízes, desembargadores, políticos em geral que ganham acima desse teto, que ganham até esse teto, porque lembrando que vencimento é diferente de remuneração, né? Então, para quem ganha de salário até esse teto, não vai sofrer. Por isso que eles usaram esse valor aí de 50 mil reais. Mais uma vez, eles se autoprotegendo e passando a bomba para o empresário, para o executivo de iniciativa privada, né, de grandes empresas, que é quem de fato ganha acima de 50 mil. Lembrando que uma atitude como essa pode gerar uma disparada da inflação. Por quê? O que é inflação? Inflação é o aumento do preço, é a sua moeda perder valor perante o seu dia a dia. É você sair hoje para comprar um pão e ele está mais caro do que estava ontem. Isso é o que a gente chama de inflação. Beleza? Como esse recurso a mais na economia, sem gerar uma nova riqueza, pode aumentar a inflação? Pense comigo, se hoje você compra um carro por 50 mil reais, beleza? A partir do momento que tem mais dinheiro na rua, sem ter aumentado a criação de riqueza, o que acontece? Mais pessoas vão comprar esse carro por 50 mil reais. É o que a montadora entende. Opa, estão pagando 50, então o preço está errado. Esse carro não é para valer 50, esse carro é para valer 70. E aí ela sobe o preço para 70. Você que estava com aquele dinheiro extra já foi balanceado e você já não consegue mais comprar esse carro com tanta facilidade, com tanta essa margem de excedente. Isso acontece no pão, isso acontece no arroz, isso acontece no feijão. Tá vendendo feijão demais. O que é que o produtor distribuidor vai fazer? Aumenta o preço do feijão. Uma atitude como essa vai despejar 35 bilhões na economia, que vai inevitavelmente fazer com que a inflação cresça. E foi apenas uma atitude eleitoreira de Haddad, né? Ele já se preparando para ser o candidato do PT em 2026, visto que dificilmente Lula vai, ele já vai estar com 81 anos, ele já tem, apesar de ser o favorito do PT ainda, né? O Lula já mostra sinais de fragilidade na sua saúde e dificilmente ele vai concorrer de novo com 81 anos em 2026, né? Então, Haddad já se prepara para ser esse nome do PT. E esse anúncio soou muito mais como algo realmente eleitoreiro. Falou mais de projetos sociais do que de cortes de gastos, né? Lembrando que o que ele falou é que ele iria cortar gastos, né? Ele ia cortar na carne do próprio governo para que sobrasse dinheiro, justamente para atitudes como essa. Aí sim, se fosse baseado em corte de gastos para você reduzir impostos, ia ser excepcional. E a dúvida que mais impactou nos investidores, que foi o que fez o dólar disparar tanto, é se esses 70 milhões que ele disse que vai baixar vai ser suficiente. Uma vez que hoje, para ter ideia, Bolsonaro entregou o governo com um superávit de 54 bilhões e uma dívida pública de 71% em relação ao PIB. Hoje, Lula tem um déficit de 105 bilhões e a dívida pública de 78,5% do PIB. Bolsonaro pegou com um determinado valor e entregou o governo com 54 bilhões a mais. Lula pegou esse valor que Bolsonaro recebeu e hoje ele já tem um déficit desse valor de 105 bilhões, pô. É muita diferença. É muita diferença. Pare pra pensar. Tipo, o governo tá gastando demais, ele tá despejando demais. O PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo a soma de tudo que o Brasil arrecada, Bolsonaro entregou com 71% desse valor comprometido. O Lula já vai em quase 80%. É um absurdo. E quais foram os 5 principais pontos, que também decepcionou demais o mercado, os 5 principais pontos que ele falou que vai basear, né, essa redução de despesas? Um pente fino no BPC. BPC é um auxílio social para pessoas que têm algum tipo de deficiência, já têm uma idade avançada e não têm renda. Pessoas que nunca tiveram renda formal. É um benefício que garante a sobrevivência da pessoa. É para a pessoa sobreviver, para a pessoa não morrer de fome. E já é um benefício bem chuto, é bem difícil. Quem tem alguém que recebe BPC sabe o quanto é difícil. Tem caso de fraude? Com certeza tem isso. Só que quando você for tirar essa fraude, vai ser uma economia muito pequena em relação a esse valor que ele propõe reduzir despesas. Pode ser certeza que será muito pequeno, porque já é um benefício bem chuto. Idade mínima para reserva e limitação de transferência de pensões para os militares. Concordo. Hoje em dia os militares eles têm uma aposentadoria mais, como é que eu posso dizer, muito facilitada em relação ao trabalhador médio. Se é justo, se não é, vou nem entrar nesse mérito aqui, mas que fosse algo para todo mundo, não é, né? Hoje em dia, coronel mais novo que outros coronéis assume comando, tipo um general assume no caso do exército, todos os outros que são mais velhos que ele vão diretamente para a reserva. Se o cara, tipo, com 30 anos, assumir, todo mundo que tem 31 anos vai direto pra reserva, tipo, vai aposentado, né? Resumindo aqui, vai aposentado. É justo? Não é justo, imagine. Você ser aposentado com 30 e poucos anos. Realmente pesa muito em relação aos outros. Porém, você já viu o tamanho do exército. Isso daqui, tipo, é irrisório em termos de arrecadação financeira. Não vai manter o ponteiro da balança, não vai mover, não vai. Mas ele botou como um dos pilares para reduzir os gastos, né? Acabar com os super salários do funcionalismo público, garantindo que servidores não ganhem mais do que o teto constitucional, que atualmente é 44 mil. Seria magistral, né? Hoje,
Você pega o ministro do STF aí, se você entrar no portal da transparência, ele vai ganhar, em regra, aí, ao norte de 200 mil reais, sendo que o teto do funcionalismo público é 44 mil. É justo? Não é. O teto é 44, só que tem tanto auxílio, auxílio paletó, auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio lá, que o cara que deveria receber 44 mil passa a receber mais de 200. Ele vai fazer isso? Não vai. Não vai nem discutir, não vai. E daria um bom corte de gastos, também não suficiente para essa economia que ele propõe, mas pelo menos moralmente era algo excepcional. Já bateria palma para o governo se isso aqui se concretizasse. Reduzir 18 bilhões de subsídios e subvenções. Mas vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui, né? Eu não vou comentar esse aspecto aqui não, mas acho difícil conseguir. Mas vamos lá. Isentando o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais e sobretaxando quem ganha mais de 50 mil. Livrando a pele do alto funcionalismo público, que hoje tem salários de 44 mil. Pois é, galera. O que é que vai acontecer? Quem tem dinheiro não sofre. Quem tem dinheiro no Brasil, simplesmente o cara vai pegar a grana dele e vai morar em outro lugar. A verdade é essa. Ele vai pegar a grana e vai morar em outro lugar. É assim que acontece. Vai ter ainda mais fuga de capitais. Não que você não deva taxar quem ganha mais de 50 mil. O problema não é esse, não. O problema é você sobretaxar. E, em regra, Lula não para de inflar a máquina pública. Ele não para, ele é incansável. Por que não reduzir a quantidade de ministérios? E não, ele só cria mais ministérios, cria mais puxadinhos dentro dos ministérios. A gente viu que inaugurou dezenas de puxadinhos lá no Ministério da Cultura, praticamente um por estado, para abrigar seus aliados políticos. É isso que vem acontecendo. Então, por que não cortar aí? Diminuir a máquina pública, focar na eficiência da máquina pública? Não. Ele prefere cumprir o compromisso dele de que o grosso tá vindo aí.